Melo, gostaria de convidá-lo aqui. E Deus usa muito pessoas. E que tipo de pessoas Deus usa? Pessoas exatamente como você. Quando você cede ao Espírito Santo, quando você se entrega a Ele, Ele te usa também. O pastor Rafael Melo é um rapaz casado, pode colocar aqui assim, mas cheio do Espírito Santo, se tornou nosso amigo. Ele veio no acampamento passado em dezembro, e nós temos a graça de passar uns 4 dias com ele no acampamento que começa amanhã. Muitos de vocês estão indo também, né? E o Senhor o usa muito, e nós somos muito gratos pela presença dele. É um rapaz humilde, cheio de Deus, sabe? Eu não vou elogiar muito, porque ele está muito perto de mim aqui, mas é um rapaz que eu convido, eu não tenho coragem de botar ele no hotel, não. Ele fica lá na nossa casa. Fica na nossa casa. Estou recebendo um anjo, só que eu sei. Tem gente que recebe anjo e não sabe, né? Eu estou recebendo um e eu sei. Mas vamos ficar de pé e vamos pedir que o Senhor use esse servo do Senhor. Você pode estender suas mãos aqui para frente? Com isso você está dizendo assim: olha, Senhor, eu aceito, eu recebo, e eu quero que o Senhor use o pastor Rafael, para que o teu poder me alcance essa noite. Eu quero ser tocado pelo teu poder. É isso que você vai orar agora. Isso, fala com suas palavras agora. Isso. Senhor, nós recebemos com temor e tremor, Senhor, teu filho, Senhor, que o Senhor tem separado, que o Senhor tem dado experiência, o Senhor tem revelado tantas coisas. E o Senhor trouxe aqui hoje. Nós estamos honrados, Senhor. Recebemos e aceitamos este dom ministerial que o Senhor deu à tua igreja, corpo de Cristo, e o recebemos, Pai, como um enviado teu, Senhor, como um anjo que o Senhor enviou, um mensageiro, Senhor. Usa o Senhor em glória aqui essa noite. Que ele seja um canal, Senhor, para que a tua presença se manifeste de forma poderosa em nossas vidas. Temos sede, temos fome de ti, Senhor. Vem com o teu Espírito, Senhor. Toca o teu povo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós. Usa o teu filho, Senhor, como o Senhor quiser, Pai. Te damos graças, te damos glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer ver esse povo abençoado e faminto por Deus. Amém? Amo a todos que estão aqui, todos. Mesmo os que eu conheci no acampamento e os que eu ainda não conheço pessoalmente, mas já amo vocês. Amém? Eu não sei muito falar de Jesus. Eu começo a falar de Jesus, eu choro logo. Eu não sei porquê. Mas fica em pé comigo, tá? Por favor. Acho que até é uma maldade nós que estamos aqui passarmos 1h30 em pé enquanto todo mundo senta. Concorda ou discorda? Não é uma maldade, não. Nós temos para isso e não tem para onde correr. Deixa eu contar algo para você. Relaxe, sente. Muito carinho. Talvez você conheça aquele versículo que diz lá no livro de João, capítulo de número 4, que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quem conhece esse versículo? Amém? E essa semana eu estava deitado, o Espírito Santo começou a conversar comigo sobre algumas coisas, principalmente sobre isso. Só que eu vou dar um conselho para você. Não seja bobo. Quando o Espírito Santo começar a falar, pergunte, aproveite a ocasião. Não deixe aquele momento passar. E ele começou a me perguntar sobre a questão da adoração, o que eu achava da questão da adoração em verdade e em espírito. E eu aproveitei e comecei a perguntar a ele o que era adoração em espírito e em verdade. E de repente, ele começou a gerar dentro do meu espírito
a adoração que estava dentro de mim, que não precisava de palavras. Quer ver um exemplo? Feche seus olhos. Gere somente com a sua mente o que está dentro do seu espírito, seja o que for. Glória a Deus, aleluia, santo, poderoso. Só o que está dentro do seu espírito, sem abrir os seus lábios, só com a sua mente. São palavras que vão ser geradas na sua mente. Isso está dentro de você. Olhe para mim. Todos conseguiram fazer? Todos conseguiram? Essa é a adoração em verdade. Porque é muito fácil para nós dizermos assim: Deus, Tu és santo, mas isso não ser uma realidade para nós. É muito fácil nós dizermos poderoso Deus, mas isso não ser uma realidade para nós. É muito fácil nós gritarmos e louvarmos aleluia, isso não ser uma realidade para nós. Essa é a adoração que não é verdadeira. E às vezes você fica parado, um louvor está cantando e você apenas move o seu corpo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e você não consegue cantar, só consegue se mover. Essa é a adoração verdadeira, que está fluindo de dentro de você. Porque a adoração não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. Porque Deus recebe a adoração daquele que o adora de espírito para espírito. E às vezes nós cantamos por cantar. Então não se amedronte, não fique acanhado na hora da adoração. Faça o que Deus gerar dentro de você para fazer. Porque o Espírito Santo sempre vai gerar o que Ele quer dentro de nós. Porque isso é verdadeiro. E qual é a adoração em espírito? É aquela em que eu permito o Espírito Santo adorar ao Pai por meio do meu espírito. Quem entendeu, diga amém. Existe a maneira de eu adorar. Existe a maneira de eu louvar. Existe a maneira de eu falar de Deus. Isso é normal, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas quando você permite que o Espírito Santo adore ao Pai por meio do seu espírito, você está dizendo: eu quero te adorar em espírito, ou no espírito, que é bem diferente. Conseguiu entender? Amém ou não amém? E quando isso acontece, um louvor de 30 minutos parece que passou assim. E quando isso acontece, você começa a chorar do nada, parece que tem alguém fazendo alguma coisa para você, você chora, chora, chora e não entende por quê. É porque não é uma adoração que não é verdadeira para você, é uma adoração que você está deixando o Espírito Santo falar e clamar por meio do seu próprio espírito. Amém? O nosso espírito precisa ser desenvolvido dia após dia, para que nós venhamos entender aquilo que o precioso Espírito Santo quer por meio de nós. Lembra que ele disse que o Espírito Santo, ele nos ajudaria a orarmos, porque não sabemos? A oração é outro assunto muito importante. Orar é algo que todos nós precisamos. Mas existe algo na oração que vai além de eu me ajoelhar e passar alguns minutos dizendo a Deus que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que o dia foi bom demais, que eu agradeço pelo meu trabalho, que eu agradeço por tudo. A oração é o momento em que a minha carne, o meu corpo, junto com a minha alma, se tornam um só com o meu espírito, por meio do precioso Espírito Santo, dando ao Pai aquilo que Ele é digno de receber. Pastor, mas quando eu começo a pedir, não é a oração? Sim. Só que nós estamos falando de uma oração no Espírito, que é diferente daquilo que nós falamos diariamente. Quando você começa a caminhar e diz, obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por isso, isso é uma oração que todos nós precisamos fazer, é reconhecer que sem Ele nós não somos ninguém. Mas a oração em Espírito, ela é diferente. Ela é como a adoração no Espírito. Ela é sempre verdadeira. E às vezes você não fala nada, mas você consegue orar por horas e horas ao Pai. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Agora fique de pé. Em nome de Jesus, pegue sua Bíblia com muito carinho. Eu aprendi com um certo homem a preparar o espírito das pessoas para receberem as coisas, sabe? E às vezes tem algumas coisas que abra sua Bíblia em Atos.
Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Você conhece demais esse versículo, mas eu quero entrar em algo para você. Atos 1, 8. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Passe uma página da sua Bíblia, vá para Atos 2, 6. Aliás, 2, 2. Atos 2, 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Digam glória a Deus. Amém? Coloque sua Bíblia no seu assento, em nome de Jesus. O Espírito Santo só enche quem está? Quem está? Vazio. Pastor, mas eu acho que eu estou cheio demais. Não se preocupe. Quem está cheio é transbordado para poder abençoar os outros. Então você nunca fica sem receber. Amém? Esse é o bom dele. Segure na mão do seu irmão. Eu quero que você feche seus olhos por alguns minutinhos. Eu não falei da adoração para você à toa. Eu falei para você exercitar ela. E Jesus começou a falar muito, mas muito comigo sobre a questão de treinar vidas, assim como ele fazia. Ou seja, ele ensinava alguma coisa na teoria e depois ele levava para a prática. Sempre ele fez isso. Feche seus olhinhos por um minutinho. Eu quero que você dê a adoração que está dentro de você a Jesus. Nós não vamos colocar louvor, para que você não adore o que alguém está adorando. Eu quero que você deixe que flua através de você e do seu espírito o que o Espírito Santo quer gerar para Deus nessa noite. E você terá alguns minutinhos para fazer isso. Você terá alguns minutinhos para fazer isso, sem que ninguém esteja entre você e a sua adoração, a não ser o próprio Espírito Santo. Isso vai ser algo muito comum para você de hoje em diante, mas você precisa praticar. Por isso é chegado o tempo de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele está aqui. Eu te dou louvor, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. É tão bom saber quando Ele está. Quando Ele está dentro de um lugar como esse, Ele vem, mas vem com tanta glória. Deixa fluir por meio de você, deixa fluir. Deixa fluir a adoração em espírito e em verdade. Espírito Santo gera a adoração dentro do espírito de cada pessoa que o Senhor quer dar ao Pai, por favor. Nós te damos liberdade no nosso espírito para que o Senhor adore ao Pai por meio de cada um de nós. 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 Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre, Espírito Santo. Seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Vai começar por quem está no meio da igreja aqui, ó. Vai começar por quem está aqui, ó. O Espírito Santo vai começar a tocar em você e manifestar por meio do teu Espírito algo poderoso até o Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sinta os teus lábios se abrirem, você começar a dizer aquilo que o Pai quer ouvir de você nessa noite por meio do Espírito. Sinta os teus lábios se abrirem, você começar a glorificar, cantar, adorar, por meio do precioso Espírito Santo. Mesmo que seja aquilo que você não queira dizer, mas Ele vai falar por meio de você, Ele vai clamar por meio de você, Ele vai gritar ao Pai por meio de você. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. O Senhor não nos deu Espírito por medida. O Senhor não nos deu Espírito por medida. O Senhor nos deu para o Espírito sem medida, para que possamos adorar ao Senhor, para que possamos dar a Ti o que o Senhor é digno. Vamos, 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 sem mais, libere, libere, libere. Libere o que Ele quer que seja liberado por meio de você. Remeander kas libia sorra na Arábia. Espírito Santo, Espírito Santo, nós desejamos tanto de Ti, tanto de Ti, tanto de Ti. Sou tão desesperado por Ti, Jesus. O meu ser inteiro se desespera pela Tua presença, Jesus. Porque sem Ti eu não posso viver um minuto sequer, um segundo sequer. O Senhor é um amigo que eu tenho que me ajuda em todos os momentos. Quantas das vezes o Senhor me surpreende, Pai, nos momentos em que eu penso que eu estou só. Quantas das vezes o Senhor já me deu prova de que o Senhor é mais real do que qualquer pessoa na face dessa terra. Quantas das vezes o Senhor já me ensinou tantas coisas que eu nunca estudei. Por isso eu sou desesperado por Ti, porque eu não consigo viver um minuto sequer sem Ti, sem sentir o Senhor, sem saber que o Senhor está perto. E um dia eu conheci o Senhor tão de perto que até os dias de hoje eu vivo o efeito disso na minha vida. Que o Senhor manifeste na vida de todos que são dentro desse lugar algo dessa maneira. Para que todos nós venhamos entender cada dia mais sobre o Senhor, sobre as Tuas vontades, sobre os Teus desejos, sobre o que o Senhor gosta, sobre o que o Senhor não gosta. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te amamos, Espírito Santo. Você pode dizer que ama Ele, diga eu Te amo, Espírito Santo. Diga eu Te amo, Espírito Santo. Diga eu Te amo, Jesus. Diga mais alto, Jesus, eu Te amo. Diga, Jesus, eu Te amo. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Espírito Santo, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu Te amo. Às vezes estamos agitados demais.
O nosso dia é tão corrido que nós não temos nem essa oportunidade de dizer: Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Com muito carinho, solte da mão do seu irmão e vá se sentando com muito carinho. Com muito carinho, em nome de Jesus. Se assente. O relacionamento com Deus só é possível quando nós deixamos de conhecer as obras de Deus para conhecermos a mente de Deus. E a mente de Deus não é difícil de conhecer. Pelo contrário, Deus, Ele, ao mesmo tempo que é tão grande, tão grandioso, ao mesmo tempo que os olhos dele estão olhando ao planeta inteiro, ao mesmo tempo que Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele consegue estar dentro de nós. Então a mente de Deus não é difícil de se entender. O que é difícil é nós deixarmos de conhecer a nossa própria mente, para podermos conhecer a mente de Deus. A mente de Deus pensa diferente, age diferente, fala diferente. A mente de Deus tem caminhos diferentes. E quando nós deixamos de conhecer as obras de Deus para conhecermos a mente de Deus, o nosso relacionamento com Ele se torna muito mais sensível. Porque se eu disser para você que Jesus liberta, todos vão concordar, amém ou não amém? Se eu disser que Jesus cura, todos vão concordar, amém ou não amém? Que Jesus ressuscita, todos vão concordar, amém? Mas se eu disser para você que Jesus é uma pessoa que se entristece, que chora, que tem sentimentos, que Jesus tem um coração que bate dentro dele, que Jesus, quando Ele olha para você, Ele não olha da maneira como você é por fora, mas Ele olha o que está dentro de você. Aí isso começa a mudar dentro de você a mentalidade sobre o relacionamento com Deus. Porque nós, muitas das vezes, nos achegamos até Jesus, às vezes, por falta de tempo, vamos até Ele de qualquer maneira, às vezes, por falta de tempo, vamos a Ele com algumas palavras pequenas, mas ao mesmo tempo com um poder grandioso. Muitas das vezes com orações excessivas, grandes demais, para tentar justificar aquilo que nós somos. Mas como eu falei no Acampa Fé para você, eu vou sempre dizer, você não é um pecador, você é alguém santo. E os santos vivem em santidade, estão do lado de outros santos. Durante um tempo, algumas pessoas começaram a ter algumas experiências com Deus no mundo espiritual. E elas começaram a entender que elas existem no coração de Deus. E elas começaram a entender que dentro do coração de Deus tem espaço para todos aqueles que Ele criou. Só que para estar dentro do coração de Deus e para agradar a Deus, é preciso muito mais do que cantar, adorar, louvar, ministrar. É preciso uma vida, segundo João Batista falou, em prática de justiça. Onde a minha vida sempre vai estar relacionada com aquilo que agrada a Deus. Às vezes, quando alguém pede uma informação para você que você se recusa a dar, cuidado, pode ser o Espírito Santo pedindo uma informação para você. Às vezes, quando alguém bate na sua porta e pede qualquer coisa para você, ou para mim, e nós às vezes não queremos dar, cuidado, pode ser o próprio Jesus pedindo ajuda para você. Quem crê nisso, diga amém. Está na Bíblia. Está na Bíblia.
Por isso que, quando Jesus veio até aqui à terra, muitas pessoas ele curou e outras não foram curadas. Muitas pessoas foram transformadas por Deus por causa da presença. Bartimeu teve a cura com a presença de Deus e nunca mais foi o mesmo. Paulo, com a libertação e a presença de Deus, nunca mais foi o mesmo. A mulher que sofria do fluxo de sangue, o milagre, a cura e a presença de Deus nunca mais foi a mesma. Só que cada um de nós fomos criados com um propósito. E a pior coisa que tem é não entender o propósito da nossa existência. E quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nascemos por nascer, nós começamos a viver uma vida tão normal e tão comum, em que às vezes não olhamos e vemos que pessoas necessitam daquilo que está na sua vida. E você que nasceu com um propósito, que todos nasceram, todos foram criados com um propósito, precisam sempre entender que a sua vida só vai mudar totalmente quando você entender que você nasceu para que outras pessoas possam viver. E você vai entender que para que nós possamos morrer, é necessário algumas atitudes na nossa vida que possam gerar em outras pessoas vida. Você vai entender que muitas das vezes, quando você olha para você mesmo e começa a querer entender o quanto de Deus existe em mim e o quanto de mim existe em Deus, Deus sempre vai acessar o homem, mas o homem sempre vai ter oportunidade de acessar Deus. Para ficar melhor para você entender, acessar é entrar dentro de Deus e tirar dele aquilo que Ele quer liberar para você por meio das revelações. Assim mesmo Ele faz. Deus entra dentro de você e arranca de dentro de você e de mim aquilo que impede de nós recebermos as revelações. E quando eu conheci Jesus, que não faz muito tempo, faz 4 anos, a primeira coisa que eu pedi para Ele foi isso: arranca de mim tudo que impede de eu te conhecer. Porque todo mundo sabe que eu falo demais do Espírito Santo, mas não porque Ele é qualquer pessoa, mas porque uma certa vez eu ouvi falar dele. E eu disse, como muitas pessoas já disseram: se o Senhor é real, por favor, se apresenta para mim, fala alguma coisa comigo, aparece para mim, para que eu possa entender que o Senhor é real, porque eu não quero só ouvir que o Senhor existe, eu quero saber que o Senhor existe. E para mim saber que o Senhor existe, eu preciso pelo menos te tocar, eu preciso pelo menos te sentir, eu preciso pelo menos te ver. E isso começou a ser tão desesperador para mim, que todos os minutos da minha vida eu queria isso. Até o dia em que eu tive essa oportunidade de estar perto do Espírito Santo, frente a frente com o Espírito Santo. E depois desse dia em diante, tantas coisas na minha vida começaram a mudar, do dia para a noite, do dia para a noite. E aí algumas coisas também começaram a acontecer do dia para a noite. Algumas coisas que eu queria fazer diferente, eu não conseguia. Algumas coisas que eu queria falar, eu não conseguia. Algumas coisas que eu desejava, que a minha carne, que o meu espírito desejava, eu não conseguia. E uma delas, que eu comecei a bater em cima demais para tentar entender, foi: por que eu oro? Por que eu vou para a igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu faço isso? E eu comecei a dizer: Espírito Santo, eu não quero ler a Bíblia porque alguém disse que eu tenho que ler. Eu disse: Jesus, eu não quero orar horas e horas porque eu quero o teu poder, ou eu quero o Senhor. Eu não quero isso. Eu quero estar horas e horas com o Senhor, porque um minuto que eu fique sem o Senhor, eu fico sem direção, eu fico perdido. Eu não quero ir para a igreja porque alguém disse que lá no templo é bom. Eu quero ir para a igreja porque eu quero dar ao Senhor, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. E quando eu sair de lá, eu quero estar com o Senhor o resto do dia, o resto da noite. E uma certa vez, o Espírito Santo me deu a oportunidade de poder conhecer um pouco de tudo o que eu fazia que fazia ele chorar. Eu achava que ele era de ferro. Eu achava que ele não chorava.
Eu achava que ele não se entristecia. Mas quando eu falava as coisas que eu sentia uma dor tão grande dentro de mim, eu ficava, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? E depois de um tempo eu comecei a entender que eu sentia o que ele estava sentindo. Porque ele queria mostrar para mim que se eu tinha a capacidade de sentir sofrimentos, de sentir dor, de sentir tristeza, melhor dizendo, ele também era assim, porque eu fui criado à imagem e à semelhança dele. Porque eu fui criado da maneira como ele é. Salmo de número 8 diz que nós somos um pouco menor do que ele. Um pouco menor. Ou um pouco menor do que os anjos, em algumas traduções. Aí eu comecei a dizer, Deus, mas eu preciso entender mais de Ti, porque enquanto eu não entender mais de Ti, não tem como eu Te agradar, não tem como eu fazer o que é bom, não tem o que eu fazer, não tem como eu fazer aquilo que o Senhor gosta. E Ele me ensinou 3 maneiras de ouvir Deus falar. 3 maneiras de ouvir Deus falar. Levante sua Bíblia. Levante sua Bíblia. Essa é a primeira. Deus fala por meio dessa palavra dentro de você. Abaixa. A segunda é quando o próprio Espírito fala por meio do seu espírito ou da sua voz interior, da sua voz interior, que é a voz da consciência. Pastor, mas não há um risco de eu estar ouvindo a minha própria voz e achar que é Deus? Há. Só que existe uma diferença. O Espírito Santo, ele tem algo poderoso chamado convencimento. Se o Espírito Santo disser para você assim, filhinha, eu escolhi você para viver para mim, ninguém arranca isso de dentro de você. Se o Espírito Santo olhar para você e dizer, filho, eu quero que você fique dias e dias comigo, porque eu quero te ensinar algumas coisas, ninguém arranca isso de dentro de você. E há como eu saber quando é ele, quando é eu mesmo, sim. Às vezes você pensa em algo, mas não age. Às vezes você age, mas não pensou. Isso foi você. E às vezes o Espírito Santo, e quando é o Espírito Santo que está falando com você, você não sente tormento e muito menos de preocupação. Você sabe que tem que fazer aquilo, porque você sabe que tem que fazer. E é Ele falando com você. E a outra maneira é quando Ele fala audivelmente no seu ouvido, como eu estou falando com você. Quando Ele diz, filha, eu amo você. Quando Ele diz, filha, eu amo você. Tem pessoas que têm essa oportunidade maravilhosa de ouvir a Deus. Pastor, mas o Senhor esqueceu de uma voz. Eu não esqueci, eu falei as 3 vozes de Deus. Agora tem alguém que tenta se colocar em meio a você e Deus para tentar falar com você, que é o inimigo do homem. Só que tem como você saber, porque tudo aquilo que Deus fala com você, Ele fala diferente de como Satanás fala. O inimigo sempre vai falar com você para tentar ou fazer você fazer algo que ele quer, ou tentar fazer algo que você queira. Sempre será assim. Sempre será assim. Quando ele percebe que você quer alguma coisa demais, quer ver um exemplo? Você entra em uma concessionária e aí você começa a ver um carro de cor vermelha e você deseja aquele carro e a vendedora vem até você e você diz, não, eu me interessei por esse carro aqui. Ou então, para melhor você entender, você não fala nada, só olha, fica olhando aquele carro e quando vem alguém se aproximando, você diz, não era nada, vai embora. Os céus sabem o que você quer e o inferno também. Não pelo seu pensamento, mas pela sua intenção. Porque só o fato de você ficar parado olhando para alguma coisa significa que algo você deseja ali, ou algo você está ignorando. E aí ele começa muitas das vezes a induzir você a fazer aquilo sem que seja a vontade de Deus. Daí em diante foi como eu comecei a entender algo, que eu teria que perguntar para Deus tudo. Tudo. O que vestir, o que comer, o que calçar. Isso virou, não mania, mas virou uma opção. Aliás, virou uma atitude de vida diária. Tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto a Ele. Essa roupa que eu estou vestido, eu perguntei a Ele. Eu
sempre vou na feira fazer compras. E eu vou perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu coma? E é bom que tem semanas que Ele disse que é para mim comer algumas coisas aí meia ruins para o meu organismo, que eu não goste. Mas eu tenho que comer porque eu amo, porque eu sei que é bom para mim. Você nem tem noção que eu comi algumas coisas que eu achava tão bom, mas por ser bom não significa que iria me fazer bem. Concorda ou discorda? Por exemplo, os meninos odeiam salada. Isso não é revelação, viu? Eu já fui criança. Mas isso é bom. Mas por que não come? Porque o seu organismo rejeita isso, porque ele não acha bom. Mas se você comer, você vai ganhar muitas substâncias que o seu corpo precisa. É por isso que nós precisamos ajudar todos que são ao nosso redor a dependerem de Deus para tudo. Para tudo. Para comer, para vestir, para calçar, para sair, para ir ao shopping. Para tudo. Eu sempre vou falar isso, queridos, para que as pessoas possam se despertar de que o mesmo Deus que andou na terra e direcionou os discípulos é o mesmo Deus que sempre vai direcionar a todos que se consideram filhos e discípulos dele. Quer ver um exemplo? Quem é filho de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Então Ele quer direcionar você. Ele sempre vai querer direcionar você. E por que as pessoas muitas das vezes não oram? Voltando para a parte da oração que eu falei para você. Porque às vezes nós oramos e não encontramos resultado na oração. Porque muitas das vezes nós falamos e parece que Deus não nos ouve. E aí dá vontade de parar. Dá vontade de dizer, Deus, eu não vou continuar orando, porque parece que o Senhor não está ouvindo o que eu falo. Só que não é bem assim. É porque às vezes nós oramos e nós sempre entendemos o seguinte: tudo aquilo que nós falamos para Deus, nós queremos uma resposta hoje. Mas tem coisas que eu devo falar para Deus hoje e Ele vai me responder daqui a um ano. Tem coisas que eu vou perguntar para Deus agora que Ele não vai me responder. Essa semana o rapaz me mandou uma mensagem, falou, pastor, o Espírito Santo falou algo para mim, eu perguntei o que significava e Ele não quis me dizer. E eu vou lhe contar para o Senhor me dizer o que é. Eu disse para ele, para e pense, se o Espírito Santo não quis lhe dizer, por que eu vou dizer para você? Ele falou, é mesmo, pastor, verdade. Se ele não me falou é porque tem algum motivo. Eu digo, sim. Espere o tempo dele, respeite ele. Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito a qual fomos selados para o dia da redenção. Talvez um dia você olhou para a situação de fazer algumas coisas que você não gostava, ou que você não queria fazer e acabava fazendo. Como disse Paulo, muitas das vezes ele fazia algumas coisas que não desejava fazer. Quando ele se dava por si, já tinha feito. Mas a questão é que não é isso que afasta você de Deus. O que nos afasta realmente de Deus é não reconhecermos que nós erramos. É não reconhecermos que nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer. É não reconhecermos que Ele sempre vai ou se alegrar ou se entristecer com alguma coisa que eu vou falar ou que eu vou pensar. Por isso é tão importante, queridos, amar o nosso próximo, amar o nosso próximo, amar o nosso próximo. De forma que se você puder dar a vida dele, isso é bíblico. Isso é bíblico. Não é invenção. Você sabia que para algumas pessoas terem vida, você precisa e eu precisamos deixar de amar nós mesmos? Entenda o que eu estou te dizendo. Não é de amar você, é de amar suas próprias vontades. Que às vezes você não quer fazer algo, mas isso vai ajudar outras pessoas. Se você não quer fazer algo, mas o Espírito Santo quer que você faça porque vai ajudar outras pessoas. E às vezes você olha e diz, não, Deus, mas eu não estou com vontade de fazer isso. Ele diz, mas se você fazer o que você não quer, vai ajudar outras pessoas. Porque é tão fácil nós fazermos aquilo que queremos. É tão fácil fazermos aquilo que amamos. É tão fácil falarmos com apenas pessoas que conhecemos. E o mundo hoje está de uma maneira em que ninguém dá bom dia, ninguém dá boa tarde, ninguém dá boa noite.
ninguém cumprimenta você, ninguém diz para você que ama você. Às vezes é tão duro quando, até dentro do nosso lar, é difícil nós ouvirmos: eu te amo. No último dia da Campa Fé, nós choramos demais, não foi? Quem estava lá sabe disso. Choramos, parece neném, de tanto chorar. Eu falando do meu pai e você chorando, lembrando de alguém. Eu tive essa oportunidade. E essa oportunidade eu transformo hoje em vida com Deus. De todo dia dizer assim para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu estava falando para o pastor Hebe que essa semana eu estava na cozinha de casa. Eu tive a oportunidade de ouvir o coração de Jesus bater. Eu estava parado dessa maneira assim. De repente eu senti que tinha alguém do meu lado. E como você sabia que era Ele? Era Ele. Não tem como confundir a presença de Deus. Ele estava do meu lado e eu olhei para ele, eu olhei para o lado. E eu sabia que Ele estava lá. E eu por um momento parei e fiquei, porque você não sabe o que fazer quando Jesus chega perto de você. É mais ou menos como se Ele quisesse te surpreender. Mais ou menos como se Ele quisesse mostrar para você assim: bora ver o que você vai fazer quando eu chego perto de você. E eu parei por um momento e fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei parado lá. E sempre é algo em mim que eu começo a sorrir quando eu sinto que Jesus está muito perto de mim. E eu sentia como se o coração dele batesse. Aí pronto. Aí vinha a vontade de chorar, vinha a vontade de desespero. E eu lá em pé, tentando permanecer em pé. E Jesus pertinho de mim, Jesus pertinho de mim. Aí eu dizia: Jesus, eu amo tanto o Senhor, porque quantas pessoas querem a oportunidade de poder estar perto de alguém, e o Senhor me dá a oportunidade de poder estar perto do Senhor. Mesmo que muitas das vezes eu olhe para mim e diga que isso não é algo que eu deveria merecer, mas a tua misericórdia é tão grande que o Senhor faz isso. Antes eu pedia muito, queridos, para ver Jesus, eu pedia muito para sentir Jesus. Aí depois de um tempo, eu não comecei a pedir mais isso para Ele, porque isso começou a se tornar algo que às vezes eu ia andando. Uma vez eu me lembro numa parada de ônibus, isso é desesperador. Jesus veio andando onde eu estava. E só eu, na parada de ônibus, chorando, desesperado, porque Ele vinha andando e eu sentia Ele vindo. Mas parecia que Ele vinha para perto de mim, mas ao mesmo tempo não, Ele vinha, parece que Ele passava por mim só para mostrar: ei, eu não estou só no teu quarto, não. Eu estou em todos os lugares. E quanto mais nós desejamos isso de Deus, mais Deus vem e começa a nos ensinar, começa a falar conosco, começa a nos admoestar naquilo que é bom e naquilo que não é. E aí eu comecei a entender um pouco mais de Jesus. Eu comecei a entender aquilo que entristece a Ele, aquilo que agrada a Ele. E eu comecei a entender que tem algumas coisas que são involuntárias nas nossas atitudes, mas que fazem com que Jesus se alegre. Tenho certeza de uma coisa: passe por alguém e diga bom dia. Aí olhe para ele e diga: o que você achou disso? Que você vai ver a alegria que você vai sentir dentro de você. Agora grite com alguém e pergunte para ele: o que você achou disso? Que você vai ver a tristeza que vai vir dentro de você. Teve uma certa mulher que ela disse: Jesus, onde é que eu estou no Senhor? E Jesus abriu o coração dele, tirou aquele bonequinho de barro e colocou nas mãos e mostrou para ela. Você está dentro do coração de Jesus. E quando terminar o nosso tempo, o nosso propósito aqui na terra, nós vamos estar lá. Eu fico olhando para aquela história do mendigo, Lázaro e do rico. Oportunidade que Lázaro tinha, querido, de estar
A Bíblia diz que ele estava reclinado no seio de Abraão. Eu imagino que aquele homem devia estar encostado assim, ó, no Pai. Agora imagina, coisa boa. Agora imagina se Jesus começasse a fazer assim na cabeça dele, hein? Imagina que coisa linda e boa. Pastor, vai esperar morrer para isso acontecer? Não. Quando você desejar isso, diga assim para ele: Jesus, eu quero que o Senhor me toque, eu quero que o Senhor toque em mim. Você vai ver que você vai sentir como se alguém estivesse passando a mão no seu cabelo, alguém vai tocar no seu rosto. Você vai sentir como se um lado tivesse muito quente. Isso acontece muito. O maior motivo das pessoas não se relacionarem com Deus é por elas não quererem o relacionamento. É o maior motivo. Porque quando você começa a dizer: Deus, isso é bom, isso é ruim, faz isso, faz aquilo, por favor, eu te peço, você vai ver que Deus vai começar a fazer algumas coisas com você muito diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que isso está muito relacionado e voltado. Não sei para que eu uso isso aqui. Deus nunca deixa eu falar que está aqui. É por isso que eu sou desesperado por Ele. Porque que tem horas e horas... Horas não. Acho que tem meses e meses e meses e meses de tanta coisa aqui. Mas Ele nunca deixa que faça isso. Você sabe por quê, né? Por isso, de hoje em diante, sempre faça isso. Sempre chegue perto dele e diga: Jesus, eu ouvi naquele dia que ele passou, que eu acho que caiu, bateu a cabeça e ficou maluco, dizendo que o Senhor é real. Então, se o Senhor é real, que eu possa te sentir, que eu possa... Agora eu estava ali, os irmãos cantando aqui, acho que o pastor Hélio estava aqui. Eu senti como se o orvalho fosse caindo por cima do meu ombro. Eu fico tão desesperado, queridos, com as atitudes de Deus. Porque isso, às vezes, faz com que o nosso cotidiano seja diferente. Sabe aquela rotina de sempre? Tudo acontece dessa maneira, dessa forma, desse jeito. E aí ele começa a quebrar protocolo e mostrar para você tudo diferente. Ele começa a falar através de pessoas que você nunca imaginou. Ele começa a fazer o filho olhar para a mãe e dizer que ama. Ele começa a dizer através de algumas pessoas que você é importante para ela. Ele começa a gerar dentro de você atitudes que você nunca imaginou que seriam atitudes que você poderia ouvir. Só que isso sempre vai acontecer para que você possa entender que Ele quer mais de você. Ele quer mais de você. 1 hora de oração não está bom. 10 também não está bom. 12 também não está bom. 24 horas também não está bom. Sempre tem mais. Orar a Bíblia por ler a Bíblia por 4 horas ainda não está bom. Por 6 não está bom. Por 10 não está bom. Ainda tem mais. Adorar a Deus por um dia inteiro ainda não está bom. Ainda tem mais. Eu aprendi uma coisa que eu fiquei fiquei desesperado quando eu vi isso aqui. Não sei se o pastor Elvio já ouviu isso aqui. Uma criança, quando está no ventre da mãe, se ela já começasse a adorar a Deus do ventre, e ela vivesse 100 anos, ela começasse a adorar a Deus desde o ventre, começasse a dizer: eu te amo, Jesus, e começasse a falar com Deus, e começasse a cantar, começasse a ministrar adoração para Deus. Se ela começasse a fazer isso desde o ventre, com 1 ano, do ventre, depois de 1 ano, 2 anos, até 100 anos, ela daria 10% do tempo dela para Deus. 10%. Agora imagina nós orarmos durante 15 minutos, lermos a Bíblia durante 10 minutos. Você e eu, se fizermos isso, nós vamos dar 0,000,1% da nossa vida para Deus. Aí existe uma questão que você vai me perguntar: mas eu não posso adorar a Deus o dia todo, eu trabalho. Amém. Só que no dia em que seu trabalho começar a impedir você de adorar a Deus, Deus com muito carinho pega você e tira de lá para você poder estar com Ele. Não coloque seu trabalho como um empecilho entre você e Deus. Porque eu só saí do trabalho no dia que ele entrou dentro da empresa que eu trabalhava. Eu contei isso na Café?
Só saí do trabalho no dia que ele entrou dentro da empresa que eu trabalhava. E a distância do banheiro lá era mais ou menos daqui pro banheiro ali. E eu saí correndo, desesperado pro banheiro, caindo por cima, chorando, em desespero total. E fiquei lá durante um monte de tempo, dizendo, Deus, eu não aguento mais isso. O que o Senhor está fazendo comigo? Eu digo, o Senhor quer que eu saia? Se o Senhor quer que eu saia, o Senhor vai continuar todo dia vindo aqui. Para que eu fui pedir isso? Todo dia Jesus ia me visitar no meu trabalho. Todo dia eu saía correndo, desesperado, caindo para dentro do banheiro e ficava lá. Eu digo, já sei, Jesus. Como trabalham algumas pessoas comigo, elas vão ver. Vão chamar os bombeiros ou o SAMU, achando que eu estou com algum distúrbio. Então eu vou sair daqui para evitar isso. E eu saí daquele trabalho para viver dia a dia com Deus. Mas o trabalho não me atrapalhava de estar com Ele. Era porque eu precisaria estar aqui hoje. Por isso que Ele fez isso. Amém? Mas para você que trabalha, para você que tem a sua vida, isso não pode atrapalhar você de estar com Deus. Porque lembra do que nós falamos no início sobre a adoração em espírito e em verdade? Que é o que está dentro de você sendo gerado para fora. E às vezes você está lá no seu trabalho. Eu fiquei tão encantado na Campa Fé com a irmã, contando que lá no supermercado ela ora pelas pessoas, né? Isso é lindo demais, Jesus. Achei isso lindo demais. A pessoa, a irmã vai comprar um remédio, mas ela não vende remédio, na farmácia vende? E aí dizendo que quer um remédio, ela, não, eu vou orar por você, vou lhe dar o remédio que você precisa agora. A pessoa, a irmã chegando, eu vou fazer umas compras aqui, não, eu vou lhe dar o alimento verdadeiro que veio do céu. Espera aí, vou orar por você. Fique de pé. Achei tão lindo isso. Fiquei dias e dias pensando nisso. Nossa, isso é muito bom, Jesus, isso é muito bom. Amém? Cadê os adoradores? Cadê? Amém? Chame lá seu esposo. A esposa, né? Nós falamos na teoria, agora vamos experimentar na prática. Amém ou não amém? Você quer ou não quer? Ah, deixa eu lhe falar. Antes do Espírito Santo ir no meu trabalho, ir lá em casa, antes de Jesus pela sua misericórdia, me ensinar muita coisa sobre Ele, fazer com que eu pudesse senti-lo muito próximo. Alguém um dia fez a pergunta que eu vou fazer para você. Alguém um dia perguntou assim, quem quer ser amigo do Espírito Santo aqui na reunião? Aí eu, enxerido, levantei a mão, eu! Ele disse, amém, é caminho só de ida. Porque Ele vai tocar em você e você nunca mais será o mesmo. Você ainda quer? Aí eu quero, desesperado, mas eu não sabia que ia ser assim. Mas se eu soubesse que ia ser assim, eu acho que eu ia levantar as duas mãos, os pés, de tanto desespero. Só que existe mais um lado que Ele falou. Ele falou, vão tentar humilhar você, vão tentar caluniar você, vão tentar destruir tua família, teu casamento, teus filhos, vão tentar de tudo contra você. Aí pergunta, você ainda quer? Eu quero. E ele não estava errado. Isso acontece todo dia. Se você vê o tanto de mensagem que a gente recebe contra o nosso ministério todo dia, mas eu não ligo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e sei para que eu nasci. Ah, eu falei para você sobre propósito, detalhe. Quando você entende o seu propósito, você sabe para que você nasceu. E você só tem um propósito, morrer por aquilo. Morrer por aquilo. Só isso, nada mais. Segure na mão do seu irmão. Está sentado, Senhor Jesus, eis aqui. no trono,
seja o louvor. Está sentado, ao que está sentado no trono. Seja livre, Espírito Santo. E ao Cordeiro, Seja livre sobre nós. Nós te damos liberdade, total liberdade. seja o louvor. Não deixe atrapalhar, por favor, em nada, por favor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Castel da Lácia. poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono. Isso, adore o Senhor, adore Ele. Adore Ele, E vamos. ao Cordeiro, seja o louvor. Está sentado, Ele está no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, Jesus, eu te dou louvor. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Vamos, abra seus lábios e clame. Deus, Adore ao Senhor. poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Ele é santo Deus, poderoso Deus. Nossa alma, nosso espírito. Minha alma anseia por ti. 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 Anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. É bom adorar a Deus. É bom adorar a Deus. Levante a mão do seu irmão pro alto. Ele está aqui. Ele está aqui. Existe um rei, o Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, glória a Deus. Ele canta la maná. Ele canta la maná. Yeah, yeah.
Lá, basturia da lá, fica com Deus. a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Yeah! Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Glória a Deus. Quero beber. Quero beber teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a nossa fonte, Espírito Santo. 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 Aleluia. Ele é bom. 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 Ricanta la mano. Ele é maravilhoso. Tem unção aqui. Levante as mãos, todos que estão aqui, levante as mãos. Adore, adore, adore. Levante as mãos todos. Feche os olhos, Espírito Santo. Ricanta la manasse, canta la maneira. Eu te peço que venha sobre todos que são desse Canta la lado, mais da tua unção, mais da tua unção, mais da tua unção. Ricanta la Mais manasse, da tua unção. canta la maneira. Que o Senhor traga, Deus, despertamento sobre todos, em nome de Jesus. De uma maneira, Pai, tão poderosa, mas tão poderosa. Assim como a unção está sobre eles. Adore, adore. Não para. Agora que conseguimos entrar na dimensão, agora que conseguimos acessar a ela, não vamos sair. Jesus.
a glória e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. A glória, a força, Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Essa é a glória de Deus. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida Eu entrego. Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com tua Adore o Rei dos Reis, adore o Rei dos Reis. eu te louvarei conforme a tua justiça. e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei A ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei. Cantarei, contarei Levante as mãos, levante as mãos. tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Vamos, vamos, adore. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo. Pois tu és. O Deus Criador, toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Toca, Jesus. Pra sempre, amém. Vai, glória. A Ele a Glória. a Ele a Profundas riquezas. glorificamos ao teu santo nome, louvamos ao Senhor. Cada tempo é um tempo, cada dia é um dia. Cada mover de Deus é por um propósito. Insondáveis, teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber conhecer de Quão insondáveis, teus juízos e teus caminhos. a Ele a glória. A Ele a Glória, pra sempre, amém. Toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre. Levante suas mãos e agradeça a Jesus. Diga obrigado, Jesus, por tudo. Eu quero que você agradeça a Ele. Eu quero que você agradeça a Ele. Eu quero que você diga a Ele o quanto para você é privilégio estar com Ele, adorando a Ele. O quanto é bom estar debaixo da unção, que por mais que nós não conseguimos vê-la no mundo espiritual, mas ela tem o poder de mudar muita coisa que está sobre nós. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Eu te louvo e eu glorifico o teu santo e bendito nome. E a ti seja a glória e que o Senhor sempre seja livre e tenha total autonomia para fazer a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos ensina a te adorar, a te servir, a bendizer o teu santo nome. E nos ensina a sermos verdadeiras testemunhas na face dessa terra em cumprimento ao nosso propósito. Em um nome precioso e bendito de Jesus. Isso. Levante suas mãos e aplaude ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Olha para ali. Para ali, isso. Tinha alguém só nos olhando, sentadinho, Glória a Deus. e vendo a adoração de todos que estavam nesse Aleluia. lugar. Eu estava falando para o pastor Hebe que Deus me deu a oportunidade, tem me dado, de ver quem está nas nossas reuniões. Aleluia. Sempre. Eu glorifico a Ele por isso. Lá em Hebreus 1,14, depois você pode ler na sua casa, diz que existe espíritos ministradores que servem aqueles que irão de herdar a salvação. Quando você começa a ministrar, eles vêm para ajudar você. Aleluia. Só que você precisa entender. Amém? Hebreus 1,14, para você dizer, para você ler e entender do que você fala. Graças a Deus. Amém.
Nós estamos sentindo um gostinho de quero mais, então não? Eu estou. Veja, ele encerrou a reunião, mas o Espírito Santo não vai embora. Ele continua aqui. Aqueles que precisam, nossa, olha, eu não vou estar no acampamento, eu preciso de uma oração. Eu gostaria que ele orasse por mim especificamente. Eu conversei com ele agora, ele disse que você pode vir aqui, ele vai orar por você sem problema. Sendo suas mãos para cima. Que a graça maravilhosa, incomparável do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos neste lugar, que amam a Jesus e aguardam a sua volta, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas ao redor. Glória a Deus. Isso, e se você precisa de uma oração, você quer receber uma imposição de mãos, pode procurá-lo aqui em nome de Jesus. Vou orar com você. Eu queria que alguns diáconos estivessem perto dele agora para ajudá-lo em nome de Jesus. Muito obrigado, Alex e Júnior, viu? Obrigado demais. Poxa, que bênção, viu? Bênção mesmo. Vocês são uma bênção na nossa vida.